Meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 59. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para que vocês façam as anotações ao longo da nossa aula. Sempre lembro, sempre reforço vocês que esses materiais são importantes porque vocês vão fazer as anotações, né, com eles, e aí vocês vão poder responder as atividades depois da aula e vão fazer também o exercício de fixar o conteúdo, de estar realmente sentando, estudando, pausa, escreve, retoma de novo o vídeo. Então é bem importante que vocês façam esse exercício, porque assim como em sala de aula vocês têm esses materiais, vocês precisam fazer, né? Isso aqui nas nossas aulas também é necessário. Então não deixem de ter em mãos os materiais, porque eles fazem parte da nossa aula também. E hoje a gente vai dar continuidade, então, em relação à nossa temática, que nós já estávamos vendo na aula passada em relação às vegetações do Brasil. Então, na aula passada foi a nossa primeira aula sobre o assunto e hoje é a nossa segunda aula sobre o tema. E o objetivo é identificar as vegetações presentes no Brasil. Então, só lembrando que o que é a vegetação? Né? A vegetação ela é composta por, aqui no Brasil, né, é composta por formações bastante diversas, que variam de acordo com as características físicas, então a base física, sobre onde essa vegetação está crescendo e se desenvolvendo, né, as bases físicas, então, no território, que são o que envolve também o clima, o relevo e o tipo de solo. Então, a base física seria isso. E principalmente, né, nós estamos levando em conta aqui o clima. Então, na aula passada nós vimos esse primeiro tópico aqui, que foram as vegetações, né, divisão em relação a vegetações florestais e arbóreas. Hoje passaremos para o segundo, então, que é o quê? São as vegetações herbáceas e arbustivas. Então, aqui a gente já consegue notar a diferença, ó. Florestais e arbóreas. Então, são as árvores, eram mais altas, densas, lembram? E hoje, herbáceas e arbustivas. Então, a gente já diminui o tamanho dessa vegetação. Então, vai ser o quê? Uma vegetação formada por plantas de porte rasteiro, nomeadamente o quê? Ervas e arbustos, como, por exemplo, o cerrado, a caatinga e os pampas. Então, são essas formações aqui vegetais que nós iremos ver hoje. Então, aqui o mapa, ó, do Brasil. Então, na aula passada a gente viu, né, as vegetações de grande porte, a amazônica, a vegetação aqui, a mata dos cocais, a mata atlântica, a floresta amazônica, né, a floresta de araucárias. Então, vegetações de grande porte, né, de médio a grande porte. Hoje nós vamos ver então o cerrado, aqui o cerrado, a caatinga e os pampas aqui na região mais sul, aqui do Rio Grande do Sul. Então, as vegetações herbáceas e arbustivas, né? Essa segunda classificação que nós temos aqui. A primeira, então, dentre essas classificações, nós temos o cerrado. Ele é comparado às savanas. Lembram quando nós vimos a vegetação do mundo? As savanas era aquela vegetação presente principalmente no continente africano. Até comentei com vocês ali em relação ao filme lá do Rei Leão que aparece. Pois então, o cerrado aqui no Brasil ele é comparado às savanas, uma vez que ele reúne árvores baixas e esparsas. Isso quer dizer o quê? Que são árvores espaçadas, elas não estão juntas, né? Ali elas não formam um conjunto denso. Elas estão separadas, né? Uma lá num canto, outra lá num canto, outra lá numa outra ponta. Então, esparsas, têm distância de uma para outra. Os troncos, eles são mais retorcidos, além de também apresentar o quê? Gramíneas e arbustos adaptados ao fogo. O cerrado, ele tem períodos em que ocorrem fogos, né? A incidência de fogo ali natural. Esse fogo serve o quê? Para limpar o terreno, para que uma outra leva, né, de plantas ela possa acontecer. Então,
O fogo criminoso, ele destrói o cerrado, ele é ruim, mas existe também o fogo natural que acaba acontecendo devido a temperaturas, né, incidência de raios e tudo mais. Apesar então da paisagem ser composta por árvores baixas e retorcidas, é o local, então é a vegetação com uma maior biodiversidade do planeta. Então a gente consegue encontrar várias formas de vidas presentes ali no cerrado. Aqui, ó, árvores baixas e retorcidas. Prestem atenção aqui no tronco, ó. E atrás, ó, a gente tem uma árvore aqui, atrás não existe aquela floresta como a gente viu nas aulas passadas, ó. É grama, arbusto, uma vegetação bem rasteira. Esse tipo de vegetação é encontrado nas regiões norte, nordeste, sudeste e centro-oeste do país, que é conhecido então ali como o Planalto Central. Essa vegetação se desenvolve então no clima tropical semi-úmido, tá? A duração da estação seca é de 6 meses, é o período então que as plantas aproveitam a reserva hídrica existente no subsolo, então a água que está presente ali é armazenada no subsolo e dependendo do sistema de raízes que essas plantas apresentam, que pode ser superficial ou profundo, elas secam, elas vão se secar se for mais superficial, ou elas se mantêm verdejantes se for um sistema mais profundo que consegue ir buscar a água que está mais profunda ali no subsolo. É a segunda maior formação vegetal do Brasil e ocupa mais de 20% do território nacional. É uma vegetação altamente devastada, em grande parte pela decorrência, né, das atividades produtivas do agronegócio. Então, como é uma área mais limpa, ó, de pasto, né, uma área que não tem densas e altas florestas, é mais fácil ter uma pastagem aqui do que num local onde você precisa derrubar muita mata, né? Então, por causa disso, ela acaba sofrendo esses impactos, então, do agronegócio. Então, aqui, ó, onde está presente aqui, ó, a região central do Brasil, né, alguns estados do norte, nordeste. Então, aqui é onde a gente encontra o cerrado no Brasil. Depois do cerrado, nós temos a caatinga. Ela se desenvolve nos locais que apresentam um clima tropical semiárido. Ou seja, né, são áreas marcadas pelo tempo quente e seco. Então, a baixa ou nenhuma presença de chuva, quente e seco. E a vegetação que se reúne ali é uma vegetação predominantemente arbustiva, justamente por essa falta de água, né? Então, como não existe essa incidência, essa disponibilidade alta de recursos hídricos, a vegetação ela tende a sofrer, né? Ela demora mais a conseguir se desenvolver, ela precisa ser adaptada a esse tipo de clima para que ela se desenvolva. E a adaptação que ela consegue é plantas mais baixas. Não é possível a gente verificar a presença de grandes árvores, né, uma floresta presente num local como esse, né, com um clima desse. Então, uma vegetação predominantemente arbustiva, com a presença de cactos e plantas xerófilas. Elas são adaptadas, então, a esses climas secos e muitas não apresentam folhas durante longos períodos, tá? Então, os cactos, né, que armazenam água, eles têm essa umidade né, interior ali e por isso eles conseguem se desenvolver. Até para as pessoas que moram na região, os cactos, eles são, né, uma opção ali de recurso hídrico, né? Eles armazenam, é uma pequena quantidade, mas ainda assim eles conseguem armazenar um pouco de umidade, de água dentro de si. Então, para uma população que acaba sofrendo com secas, né, é até uma opção de alimento. Então, o nome caatinga, de onde que vem esse nome? Que em Tupi-Guarani ele significa floresta branca, se deve ao fato de, na maior parte do ano, esse tipo de vegetação apresentar aspecto esbranquiçado, ó, justamente por essa falta de água, né? Então, aqui a gente consegue ver nas pontinhas dos cactos, ó, e né, um boiadeiro aqui, um vaqueiro tentando pegar um boizinho ali, mas enfim, e olhem os galhos também das árvores secos, né, com esse aspecto esbranquiçado, justamente
por ser um local, uma região extremamente seca. Esse tipo de vegetação é encontrada na região Nordeste, né, em menor escala no Sudeste, porque ele se estende até aqui, ó, pega um pedacinho de Minas Gerais aqui, ó. Também encontra-se em outros países da América, da Europa, da Ásia e da África, e lá nesses locais ele vai receber o nome de estepe, tá? Então a caatinga, ela sofre com um desmatamento que visa a produção de lenha e a instalação de cultivos agropecuários extensivos. Então, assim como nós vimos na vegetação anterior, que o cerrado que acaba sofrendo com essas questões ali de avanços econômicos, né? Infelizmente, questões que fogem, né, do que deveria acontecer, aqui dentro então da caatinga também acaba acontecendo isso. E depois nós vamos ter os pampas, né? A gente já desce bem aqui para o extremo sul do Brasil. Os pampas ou campos sulinos, como essa região, né, esse tipo de vegetação é conhecido, se assemelham às pradarias, posto que reúne um tipo de vegetação rasteira, como as gramíneas, embora tenha a presença, né, de alguns arbustos e árvores de pequenos portes, os quais não aparecem nas pradarias. Então essa é a diferença dos pampas para as pradarias. Eles são similares, mas os pampas ainda apresentam algum tipo de vegetação um pouquinho mais rasteira, não só a grama, né, as gramíneas aqui, ó. Eles surgem, então, os pampas, eles surgem em zonas de clima subtropical, né, caracterizado pela divisão bem definida das estações do ano, assim como uma boa distribuição de chuva durante o ano todo, né? Então lembrem das condições climáticas em relação a cada tipo de clima, né, como se apresentam, para que vocês possam entender essa dinâmica. É encontrado no sul do país e em alguns países vizinhos, na Argentina e no Uruguai. Então aqui, ó, no sul aqui do Brasil, né, do Rio Grande do Sul aqui, Uruguai e na Argentina aqui também. Essa formação vegetal, os pampas, engloba mais de 150 mil quilômetros quadrados de pastagens naturais, é bastante utilizada na alimentação do gado bovino e na pecuária extensiva, justamente porque é um descampado, né? Um campo enorme, aberto, então favorece e facilita a criação bovina. Os pampas, eles sofrem com os impactos ambientais relacionados ao desmatamento, assim como a expansão dessas atividades agropecuárias, principalmente as extensivas no seu território, né? Porque essa pecuária extensiva que acaba acontecendo muitas vezes não permite a renovação, né, dessas plantas, desse solo, e ocorre esse desgaste, então, do local aqui desse tipo de vegetação. Então é isso para a nossa aula. Então na aula passada vimos as florestas, hoje vimos, né, uma vegetação um pouco mais arbustiva, menor, e na próxima aula a gente finaliza então em relação aos tipos de vegetação no Brasil. Não deixem de fazer as suas atividades, ok? E nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!